Aleluia, boa noite a todos, graça e paz, amém. Que bom a gente estar aqui hoje pela segunda vez, né? Pela segunda vez, eu digo eu, né? E alguns irmãos que vieram aqui de manhã. Mas é uma bênção a gente passar o domingo na casa do Senhor. De manhã aqui, a chapação aqui foi geral, irmão. A hora que começou o primeiro louvor aqui, já plugou no céu. Quase que a gente não vai nem embora almoçar. Quase que a gente fica direto. Mas eu creio que o mesmo Espírito, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo amor, que vai estar presente sempre aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, amém? Amém, querido. Aleluia. E essa noite, querido, eu queria partilhar com você algo que é pertinente da vida de um cristão. É pertinente da vida de um filho de Deus, de alguém que se propõe a viver como um cristão, que se propõe a viver como um Cristo na terra. E uma das coisas que a gente precisa aprender, e a gente precisa ter isso conosco, porque senão a gente frustra na caminhada, é aprender a viver os processos. Viver os processos, querido. Ninguém nasce pronto. Se fosse para nascer pronto, se fosse essa a mensagem do céu, Jesus já teria aparecido com 30 anos de idade. Teria aparecido e já teria começado o ministério dele e concluído em 3 anos. Mas Jesus nasceu, Jesus foi gerado, Jesus viveu uma infância, Jesus viveu uma pré-adolescência, uma adolescência, Jesus foi jovem, Jesus aprendeu, Jesus viveu os processos. E muitas vezes, amados, a gente está pecando na vida cristã porque a gente acha que já tem que estar pronto. A gente acha que as coisas já precisavam estar acontecendo segundo aquilo que eu me propus que fosse. Porém eu esqueço que tem um caminho a ser percorrido. Tem um caminho a ser trilhado, irmão. Quanto tempo isso vai levar, pastor? Não sei. O céu sabe. Sabe o que é nosso problema? A gente não pergunta para o céu aquilo que a gente tinha que perguntar. A gente pergunta para a terra aquilo que só o céu tem resposta. Por isso que um joelho no chão trancado num quarto tem muito mais resposta às vezes do que, sei lá, um êxtase espiritual. Precisamos buscar em Deus a resposta dos processos. Para você entender um pouco sobre isso, eu queria essa noite partilhar sobre a vida de Davi. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Davi não nasceu pronto. Todo mundo conhece Davi aqui, já vê falar logo que o Davi matou o gigante, sim ou não? Todo mundo sabe que o Davi matou o gigante aqui, irmão? Quem sabe levantar a mão? Querido, deixa eu te falar uma coisa. O Davi matou o gigante. Só que antes do Davi matar o gigante, teve um processo na vida do Davi. Deixa eu te contar uma coisa para você que está aqui essa noite. O Davi começou cuidando de ovelha. Sabe o que é o nosso problema? A gente não quer cuidar de ovelha. A gente quer ser conhecido como matador de gigante. Só que a gente não quer cuidar das ovelhas do pai. A gente não quer fazer isso. E Deus tem um negócio com o cuidador de ovelha, irmão. Deus tem um negócio com os cuidadores de ovelha. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Deus levantou ele como rei. Moisés vivia no palácio até 40 anos. Foi criado como um rei, como filho do faraó. Só que Deus só falou com ele quando ele voltou para o deserto para fazer o que, irmão? Para cuidar de quê? Cuidar de ovelha. A sarça não queimou quando ele estava no palácio. A sarça queimou quando ele estava no deserto. Deus não bradou do meio do fogo quando ele estava lá, filho da filha do faraó. Deus bradou do meio do fogo quando ele estava cuidando das ovelhas. Então, querido, você aprenda a respeitar os processos no reino de Deus, porque a primeira coisa do reino de Deus que você precisa entender é que Deus gosta de quem começa pelo lugar aonde Ele colocou e não pelo lugar aonde você queria estar. Ah, pastor, você está falando isso porque você já está aí, pastor, pregando, está com o microfone na mão. Quem está aqui comigo desde o começo pode sentar com você depois e te contar quantas vezes eu vim para cá lavar as cadeiras sem ninguém estar vendo. Quantas vezes eu fui entregar a cesta básica sem ninguém saber. Quantas vezes eu me submeti a vários processos aqui, mesmo sabendo que havia uma certa rejeição, porque eu era muito novo, convertido na fé, e Deus às vezes me dava umas revelações assim, e o povo ficava com ciúme, vamos usar a palavra correta. Mas nessa hora não tinha público vendo.
Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém aplaudindo. Essa igreja não começou assim, irmãos. Essa igreja começou com uma reunião aqui que na terça-feira dava 15 pessoas. E no fim do mês era só a graça de Deus que sabia como é que nós fazíamos para pagar o aluguel. Tem que respeitar os processos. Viver uma vida em Deus é uma vida respeitando processos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo respeitou todos os processos, certo? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus agora em 1 Samuel capítulo 17. Vamos partilhar da palavra de Deus agora. 1 Samuel 17, a partir do versículo 12. 1 Samuel 17, 12. Da tua glória, eu quero estar com vestimenta de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Sim, Deus. 1 Samuel 17, a partir do 12, diz assim: Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos para ver se estão bem, e trarás notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com a carga da bagagem, correu para a frente da batalha, e chegando perguntou aos irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar, o rei o cumulará de grande riqueza, lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o matar. Quando Eliabe ouviu a Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração. Descestes para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então
se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. Até aí, querido, existe uma pergunta para você aqui essa noite, porque você precisa saber que você também está vivendo esse mesmo processo de Davi. Mas tem uma pergunta aqui essa noite que você precisa responder para você mesmo. E a pergunta é: você está avançando nesse processo? Você está inserido num processo de construção de Deus? Mas a pergunta é: você está avançando no processo? Hoje de manhã eu estava pregando aqui e eu estava falando um relato sobre a cidade de Jerusalém, a velha Jerusalém. E o relato histórico consta que a cidade, a velha Jerusalém, ela está a 8 metros acima do nível do chão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que tinha uma guerra contra Jerusalém, ela era destruída. E aí então ela era reconstruída em cima dos entulhos. E toda vez que se destruía, se reconstruía. Então ela foi ficando cada vez num nível mais alto. Assim também tem que ser a nossa vida no processo. Às vezes no processo você vai ser desconstruído, para que você seja reconstruído de novo. E a cada vez que isso acontecer, Deus vai te colocar mais perto dele. Deus vai te colocando mais perto, porque Deus não quer te destruir, Deus quer te trazer para perto. Só que a gente precisa entender o processo. Se é destruição, se é reconstrução, você está avançando nos processos que Deus se propôs na tua vida. Você está avançando, querido, em cada área. No casamento, os desafios do casamento estão sendo construídos todos os dias. Você está avançando no casamento ou você está retrocedendo? Como é que você está no processo? Ah, pastor, aquela mulher lá deve ser descendente da Eva mesmo, porque ninguém suporta. Deixa eu te falar uma coisa, querido, é a mulher que você precisava. Deus não ia te dar algo que não te ajudasse a ser reconstruído ou a ser construído. Amém? E a irmã também está aí agora. Aquele maridão que entra na sua casa, você acabou de limpar o chão e ele não tira o sapato. Você queria sair para tomar açaí, mas ele queria assistir televisão, assistir o jogo do Flamengo. Fala amém, irmão. Deus não errou. É o processo da tua vida. Que isso, pastor? Porque o dia que você aprender a amar esse homem do jeito que ele é, você vai entender porque que Deus te amou do jeito que você é. Porque a gente acha que nós somos bons demais, não é não? Quando a gente olha para o outro e vê os defeitos, a gente fala: mas eu sou tão bom e essa pessoa é tão difícil de mexer. Eu te garanto para você que a visão do céu sobre a tua vida não foi essa. Porque a graça que veio sobre nós foi favor imerecido. Você não mereceu esse favor. No processo de casamento, no processo financeiro, como é que você está lidando com o dinheiro? Como que você lida com os recursos financeiros que Deus te dá, meu irmão? Porque tem gente que reclama que nunca sobra nada. Eu não dou conta, a minha casa vive de pendurada, não consigo pagar minhas contas. Mas você vai ver, a vida da pessoa, ela é irresponsável financeiramente. O coração é endurecido. Se precisar ajudar na obra de Deus, já não ajuda de jeito nenhum, já começa errado por aí. Irmão, não tem jeito de você ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Engraçado que a gente acredita em Deus em tudo. Eu acredito que Deus faz milagre, que Deus ressuscita morto, que Deus cura câncer. Mas eu não acredito que se eu for fiel com Deus, Deus pode me dar recurso suficiente para mim viver uma vida próspera com a minha família. Sim ou não, irmão? Precisamos sarar o nosso coração, avançar no processo. Senão você vai ficar ali retrocedendo a vida inteira.
Como que você tem se portado no processo? Você tem respondido a ele? Você tem avançado no processo? Vai respondendo essas perguntas aí para você mesmo. Até o final dessa palavra você vai me amar. Amém? Amém, querido? Sabe, querido, uma coisa que você precisa entender: Davi, quando começou, o Davi não tinha uma atividade cobiçada. Porque quem apacentava ovelha não era uma pessoa cobiçada. Ninguém ficava brigando para apacentar a ovelha. Todo mundo queria ser guerreiro. Todo mundo queria estar no exército. Mas Davi estava apacentando as ovelhas. Não era uma condição que despertava cobiça, mas ele exercia. Sabe por quê? Porque ele cuidava das ovelhas de quem? Do pai. Talvez você entrou aqui essa noite e você ainda não entendeu o propósito de Deus na tua vida. Talvez é um só. Cuida das ovelhas do teu pai. Cuida das ovelhas que estão dentro da tua casa. Cuida da tua esposa. Cuida dos teus filhos. Cuida do teu marido. Porque isso não traz holofotes para você, mas faz parte do processo. Talvez seja o primeiro passo para Deus te dar uma cidade inteira para Ele. A gente quer ganhar a cidade, mas não preocupa com a casa. A gente quer ganhar a nação, mas não preocupa com a igreja local. Precisamos respeitar os processos, irmãos. Davi não tinha uma atividade cobiçada. Todo mundo queria ir para o exército, mas Davi não. Davi ficava apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que ele era o menor dos irmãos. Agora você pensa numa coisa aqui, irmão. Raciocina comigo aqui. A Bíblia diz que ele levava queijo para os irmãos. E que a única coisa que de certo ele queria naquele processo de idas e vindas levando queijo, botava 10 queijos nas costas. Eu não sei se você sabe, mas é pesado o queijo, mas não sei o que, para um menino carregar. E andava às vezes cerca de 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros para chegar na batalha. Punha tudo num cesto, punha nas costas. No deserto, o sol de 40 graus, menino descalço. Ia lá, obedecendo o pai, levava os queijos lá para o povo, levava comida. E voltava, punha o peso nas costas. Mas Davi fazia sem pretensão. Mas mal sabia ele que colocando aquele peso nas costas, era Deus preparando ele para colocar a capa pesada de rei de Israel. Você quer a capa, mas você não quer carregar o queijo. Você quer a capa, mas você não quer ir na poeira, levar o queijo e voltar para trás. Por isso é que às vezes a gente não avança no processo. Davi não tinha uma atividade cobiçada, mas ele sabia que se ele cumprisse as funções corretas, seja quais forem, Deus era com ele. Por que que Deus era com ele, pastor? Por que que você acha que um menino catarrento, cuidando das ovelhas do pai dele, foi lá e matou o leão? Como é que o menino mata o leão, gente? Como é que o menino resolve um problema desse? Deixa eu te falar para você que entrou aqui essa noite, ainda é menino. É menino. Mas Deus está te confiando as coisas grandes. Assim como eu sou menino. Sabe como é que você mata leão? Igual Davi falando, agarra na barba dele, põe a mão nele. Leão tem barba, irmão. Problema tem barba. Tem problema na tua frente? Bota a mão nele e segura, e não solta enquanto ele não soltar o que não é dele. Bota a mão. É assim que resolve o problema. É assim que avança no processo. Mas não, nós estamos lá apacentando as ovelhas, aí aparece o leão. Aí ela fala, que isso, leão? Não, leão, que eu sou levita, eu sou tocador de harpa, né? Ô leão, vai lá para a cova do Daniel lá, ué. Deixa eu te falar uma coisa para você. O leão é seu. Agarra na barba dele, que ele vai soltar o que não é dele. Aquilo que é do teu pai. Aleluia, querido. Aleluia, irmão. Vivendo e avançando nos processos, avançando, tendo zelo, fidelidade. Por que muita gente ainda não avançou na vida para grandes coisas? Porque não tem conseguido fazer bem as pequenas coisas. Irmãos, sabe como é que eu vou medindo o grau de evolução da pessoa no reino de Deus? É quando ela começa a fazer com excelência as pequenas coisas. Porque tem gente que se você pedir para ele vir cá ajudar, fazer qualquer coisa, limpar a cadeira, sei lá, ele dá 1001 desculpas, mas não vai.
Sempre tem uma desculpa. Nunca dá certo. Eu não estou falando que você é obrigado a limpar a cadeira, não. Estou usando isso aqui como exemplo. Qualquer coisa que envolva, porque acha que é pequeno demais. Não é pequeno demais. Aí não faz nem as coisas pequenas. Que dia que Deus vai te confiar as coisas grandes? Sejam fiéis às pequenas coisas e nas grandes eu te colocarei. Deus não vai te confiar coisa grande se você não fizer bem as pequenas. Faça bem as pequenas coisas. Cuida bem da tua casa, cuida bem da tua família, cuida bem dos teus irmãos. Cuida bem, irmão. Todos os grandes homens que Deus levantou na terra estavam fazendo pequenas coisas para Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que é lagar? Lagar é lugar de pisar uva. O homem estava fazendo um trem escondido, morrendo de medo, mas ele estava lá malhando trigo para a nação dele. Estava fazendo coisa pequena, aonde ninguém estava vendo. Aí veio um anjo e falou: varão valoroso, Deus é contigo. Você quer ver o Deus falar isso com você? Começa a fazer as pequenas coisas que Deus mandou você fazer. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está movendo pequenas coisas para transformar grandes coisas. Falei com os meninos aqui esses dias. Existe um movimento de resgate dos filhos de Deus soprando no ar. Mas não adianta eu querer ir num movimento que vai nas escolas lá em São Paulo, na capital de São Paulo, porque lá já tem gente. Eu posso ir lá, posso. Que dia? O dia que eu cuidar das escolas do Iutaba, o dia que eu cuidar das escolas do bairro, o dia que eu fizer pela minha igreja local. Porque Deus vai honrar esses homens e essas mulheres. Gente que se preocupa com aquele que está próximo. Ame o teu próximo, não é ame o teu distante. Igual o Lúcio falou aqui no aniversário. É lindo demais a gente falar que ama os meninos da África. Ah, eu me comovo, amém, eu também me comovo. Ah, eu oro pelos meninos da África, eu também oro. Mas sabe o que Deus quer? Que você anda com os meninos que vem aqui, ó. Você anda com os meninos do projeto. Que você anda com os meninos que estão ali no sozinho. Deus quer que você comece a andar com os que estão próximos. Porque se eles estão próximos, porque Deus te colocou próximo deles. Foi Deus que te pôs nesse lugar. São pequenas coisas que movimentam grandes coisas, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um grande pregador, não, um pregador lá dos Estados Unidos, ele nunca foi grande, mas ele recebeu uma promessa de Deus numa oração. Deus falou para ele, falou assim: através da tua vida, multidões no mundo inteiro vão se converter ao meu nome. Ele só pregou a vida inteira, nunca passou de 100 pessoas numa reunião dele. Mas numa das reuniões que estava lá, nesse dia exato, tinha 20 pessoas. Esse homem pregou e no final do culto, um menino jovem, menino de 17, 18 anos, levantou a mão e falou: eu aceito Jesus, eu já estou desviado do caminho dele aqui, eu tenho promessa também, mas eu entendi através da tua palavra a minha missão. Sabe quem que era esse menino? Billy Graham. Billy Graham, o maior pregador que já pisou na terra. Menino. Então foi através da vida desse homem que a promessa se cumpriu em um. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não deseja pregar para as multidões primeiro, não, porque às vezes Deus quer que você pregue para um. E esse um vai ganhar o mundo inteiro para Jesus. Amém, querido? Pequenas coisas que movimentam grandes coisas no reino de Deus. Sabe, uma das coisas, Davi era curado na sua alma. Gente, nós nunca vivemos uma geração com tanta gente com a alma doente. Gente que está vivendo um evangelho almático, um evangelho de dor, um evangelho de sofrimento, que você não pode nem falar muito, não, que se você falar e der uma notinha mais ali assim, já desmancha, já. Por quê? Porque está na alma. Você sabe quais são as músicas que mais vendem no mercado gospel? São músicas que falam para a tua alma. São músicas que falam só da tua dor, ou então que falam do teu triunfo. E a minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou?
Quando me vê na bênção vai se arrepender. Olha que música, nossa, misericórdia. Amamos a vida da cantora, viu? Mas misericórdia que essa letra. Querido, deixa eu te falar, nós não vivemos um evangelho da alma, nós vivemos o evangelho do Espírito. A tua alma tem que ser curada, porque senão você não recebe nenhuma mensagem do Espírito. Você nunca vai receber uma mensagem do céu se a tua alma estiver doente. Deixa eu te falar uma coisa, Davi venceu o esquecimento. Irmão, você está aqui, às vezes você está todo amargurado aí, não consegue caminhar com Deus, porque você fala assim, ninguém lembra de mim, pastor. Chama todo mundo para dar uma palavra de dízimo e não lembra de mim, pastor. Deixa todo mundo ali na portaria e ninguém lembra de mim, pastor. Lá em casa, pastor, chama todo mundo para almoçar. Que dia que me chamou? Nunca me chamou. Deixa eu te falar, Davi foi esquecido pelo pai dele no dia mais importante da vida dele. O dia que o profeta foi na casa do Jessé ungir ele, Davi. E o pai dele esqueceu ele. Apresentou os irmãos tudo. E aí o profeta sabia que não era, falou, mas não tem mais nenhum não? O profeta estava dizendo assim, você não esqueceu ninguém não? Ai mesmo, esqueci o catarrento ali, está cuidando das ovelhas, chama ele lá. Querido, deixa eu te falar, tem sérias probabilidades teológicas na Bíblia de Davi ser bastardo. O Salmo 51, Davi descreve falando que ele foi gerado em pecado. Então provavelmente esse menino era fruto de um adultério da mãe. A Bíblia diz que ele era ruivo, agora o povo daquela época era tudo moreno. Ficava lá rejeitado, o pai esqueceu o menino lá. Mas isso não parou Davi. Davi era curado na alma, sabe por quê? Porque Davi era a representação de Jesus. Jesus foi esquecido pelos seus. A Bíblia diz que Jesus foi sozinho para a cruz. Sozinho para a cruz. Esquecido. Você precisa ter uma alma curada. Se alguém te esqueceu, deixa eu te dar uma notícia para você. A tua família te esqueceu, tua mãe te esqueceu, teu pai te esqueceu, teus irmãos te esqueceram. A Bíblia diz, ainda que uma mãe que amamente esqueça o seu filho, eu, o Senhor, não te esquecerei. O Senhor não te esquece. Vai fazer cura da alma. Não volta no passado não, irmão. Volta no princípio. Porque no princípio Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Então antes de você ser rejeitado no ventre da mãe, você foi amado no céu. Não esquece. Ele superou o esquecimento. Davi venceu, sabe o que? As críticas dos irmãos. Gente, eu vou falar, isso aqui é sério demais. Os irmãos fizeram críticas maldosas para ele. A hora que ele chegou lá, o irmão falou assim, o que você está vendo aqui? Você acha que eu já não conheço esse coração ruim que você tem? Começou a criticar o menino. Como você tem reagido diante das críticas? Como é que você reage quando alguém te critica? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Fala para mim, querido. Você age como ovelha ou como bode? Que isso, pastor? Vou te explicar. Ovelha é muda. Agora bode, tenta matar ele para você ver. Tenta, para você ver o escândalo que ele arruma. Por isso, querido, como é que você está lidando com as críticas? Você está sendo ovelha? Muda. Nós aprendemos uma coisa na nossa casa, eu e a pastora Jaqueline. Se tem alguém que te justifica nessa vida, é Deus. Não tenta se justificar com suas próprias mãos, não. Não tenta fazer a tua justiça. Deixa a justiça do céu prevalecer. Porque o pior do que ser criticado, às vezes não é nem revidar. O pior é se a crítica tiver fundamento. E na maioria das vezes tem. Talvez somos criticados e achamos que temos a razão, mas muitas vezes a crítica procede. Então como que você tem reagido? Sabe uma coisa? A mulher cananeia, a mulher cirofenícia, Jesus estava lá, a mulher estava com a filha endemoniada, a oração nem era para ela, o milagre não era para ela, era para a filha dela. A mulher chegou, se prostrou diante de Jesus, falou, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, me ajuda. Sabe o que Jesus fez? Jesus chamou a mulher de cachorrinho. Convém eu dar do pão da mesa para os cachorrinhos? E, gente, eu fico pensando, se um de nós aqui escuta um negócio desse, vai conversar com Jesus, Jesus te chama de cachorro, e aí, como é que ia ser a história?
Fala para mim, irmão. Você ia voltar para a igreja? Que isso, esse Deus me chamou de cachorro. Se o irmão te chamar de cachorrinho, pronto, acabou. Mas sabe o que essa mulher fez? Continuou a adorar o Senhor. Porque nem tudo que você ouve é para o teu mal. Muitas coisas que você ouve é para o teu bem. Porque ouvindo aquilo que você não queria ouvir, Deus testa o tamanho da tua fé. Então é no meio da crítica que Deus vai descobrir quanto de fé que você tem nele. Porque você não é o que você pensa que é. E você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é. Precisa ter identidade para reagir bem às críticas. Sabe outra coisa que Davi venceu? A incredulidade. Ninguém acreditava nele. O Davi chegou lá para o rei e falou assim: rei, acalma teu coração. Pode deixar que eu vou matar esse incircunciso. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O rei olhou para ele e falou assim: você é menino, você é moleque, como é que você vai matar quem? Não tem jeito não, ele é guerreiro, você é menino. Ele lidou com a incredulidade dos irmãos na casa dele, ninguém acreditou. Você precisa vencer os desafios e ser curado na tua alma, amém, irmão? Amém, aleluia, aleluia, irmão, aleluia. Querido, tem um céu cerrado aqui hoje. Aqui tem alguém precisando receber essa mensagem aqui. Em nome de Jesus, esse céu vai abrir agora. Vai abrir agora. Tem gente que saiu de casa e Deus trouxe aqui para ouvir isso. Em nome de Jesus agora, que sejam abertos os céus nesse lugar. Que os anjos do Senhor fiquem aqui ao redor agora. Para que você entenda a mensagem do céu para a tua vida. Para que isso mude a condição que você está vivendo. Em nome de Jesus, amém? Sabe, tem gente que está vivendo a vida inteira cuidando lá num curralzinho fechado porque tem a alma ferida. É dodói, irmão. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que é dodói demais. Não para em igreja nenhuma. Não pode escutar nada. Ah, e o pastor falou para mim isso aqui. Ah, eu não vou ficar nessa igreja mais não. Ah, e o irmão falou isso para mim. Ah, não vai dar mais. Por quê? Porque é dodói, está com a alma ferida. E tudo que fala não suporta, não consegue ficar. Deus quer te libertar essa noite aqui. Deus quer curar a tua alma. Só é um matador de gigante quem é aprovado nos processos. Você só vai ser conhecido como um matador de gigante o dia que você vencer os processos de Deus na tua vida. Não tem espaço para a alma curada, irmão, para a alma ferida. Tem que ser curado na alma, para Deus falar no teu espírito. Falar no teu espírito. Davi, depois que matou o gigante, aí Davi foi aclamado. Aí todo mundo dizia: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Todo mundo aclamou o menino. É como se ele ficar, agora ele está conhecido. Ah, está pregando na conferência. Todo mundo está aplaudindo ele. Aí ele entrou no terreno mais perigoso do processo. Porque foi quando ele começou a ser reconhecido que ele despertou o ciúme do rei. E o rei queria matar ele. Deixa eu te falar uma coisa para você. O primeiro presente da unção de Deus para a tua vida é a perseguição. Quer saber com uma pessoa ungida? Começa a ver o tanto que ela é perseguida, o tanto que as pessoas falam mal dela, o tanto que as pessoas tentam derrubá-la. É o primeiro presente da unção, a perseguição. Jesus acabou de ser ungido lá no batismo. O céu se abriu e Deus falou: esse é meu filho de quem me compraz. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou ele, levou ele pela mão para ser tentado pelo diabo. Primeiro presente da tua unção. Quem quer a unção de Deus aqui? Quem quer? Quem quer a unção de Deus aqui? Aleluia. Você quer a unção do Senhor? Então prepara para ser perseguido, irmão. Prepara para ser perseguido. E suporta em amor a perseguição. Porque o Davi era perseguido pelo Saul, mas quando Saul vinha contra ele com a espada, ele punha a mão na harpa e tocava a harpa para ele desendemoniar. Teu inimigo vai vir contra você com a espada querendo te matar. Adora o Senhor para ele entender quem que você serve. Adora o Senhor. Quem vence a guerra é o príncipe da paz, não é o príncipe da guerra. Aprende. Sabe de uma coisa, querido? Davi teve que viver nas cavernas, fugindo do rei Saul. E a caverna que ele foi, a caverna chamada Caverna de Adulão. E
quando ele chegou nessa caverna, aí aconteceu um mover do Espírito Santo de Deus que serve para a igreja dos dias de hoje. A Bíblia diz que começou a se juntar nessa caverna pessoas de todas as classes, pessoas de todos os lugares começaram a ir para lá, porque quem é ungido de Deus não precisa correr atrás de púlpito, não precisa correr atrás de microfone, não precisa correr atrás de fama. O propósito de Deus corre atrás dele. Aonde ele estiver, o propósito de Deus vai atrás dele. Tem gente aqui essa noite que está entendendo a mensagem. Você estava fugindo de Deus, mas Deus te achou. Você estava fugindo de Deus, mas Deus te achou. Você foi para a caverna de Adulão, Deus te achou. Manda um povo para lá, porque esse menino é um líder de um exército, e aonde ele for, esse exército vai atrás dele. Entrou na caverna, começou a chegar gente de tudo quanto é jeito. E o primeiro tipo de gente que chegou lá foram os rejeitados. A Bíblia diz que os rejeitados foram para a caverna com Davi. Sabe por quê? Porque Davi foi rejeitado. Irmão, você sabe por que você sofre? Você sabe por que você passa aperto no casamento? Sabe por que você sofre no teu casamento? Você sofre no teu casamento porque um dia Deus vai colocar um casal de frente com você e vai falar assim: olha, eu estou com esse problema. E você vai lembrar que Deus te fez passar pelo mesmo lugar e te deu vitória quando você entendeu quem Ele era. Sabe por que você fica sem dinheiro? Porque um dia Deus vai colocar alguém na tua frente na mesma condição e você vai falar assim: eu já passei nesse caminho aí, eu sei o que Deus é capaz de fazer. Os rejeitados foram para lá. Por quê? Porque Davi foi rejeitado. Deus mandou para lá aqueles que se identificavam com ele. Deus não vai mandar ninguém atrás de você sem você antes ter passado no caminho primeiro. Você é pioneiro. Você é pioneiro, cara. Você quer ter um grande ministério, você quer avançar no reino de Deus, você quer ser abençoado por Deus, se prepare para ser o primeiro a ser rejeitado, o primeiro a ser perseguido. Você vai ser o primeiro, você vai abrir o caminho, porque aí as pessoas poderão vir atrás de você pelo caminho que você abriu. Lá na tua casa, na tua família, esse sofrimento que está lá é porque você foi chamado para ser o pioneiro. Você vai ser o pioneiro desse povo da tua casa. É você que vai romper os problemas, para eles entenderem o Deus que você serve, querido. Se você foi rejeitado no casamento, está sendo rejeitado na igreja, é rejeitado pelos pais, pelos amigos, você se sente a ovelha negra rejeitada. Deixa eu te dar uma notícia aqui essa noite: Deus gosta de ovelha, não importa a cor. Ele gosta de ovelha. Se é negra, se não é, não interessa. Gosta de ovelha. Deus gosta de ovelha. E se juntaram também com Davi aqueles que viviam em aperto. Tem alguém vivendo em aperto aqui, irmão? Ou será que é só eu? Vou levantar as duas mãos, porque você não levantou, levanta para mim e para você. Os que estavam vivendo em aperto foram para a caverna de Adulão com Davi. Aqueles que tinham culpa no cartório, aqueles que estavam condenados à morte, estava vivendo apertado de medo, angustiado. Deus falou: vai para um lugar ali que eu vou te treinar. Vai para um centro de treinamento, que lá tem um menino que também está sendo perseguido para ser morto. Tem um menino que um rei está querendo matar ele está vivendo em aperto. Pode ir lá, vai lá, porque ele vai saber o que tem que fazer com você. Sabe, querido, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que você pode fazer parte desse exército de Deus. Você pode, independente do que está sobre a tua vida agora. Romanos capítulo 8 verso 1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Quem está em Cristo, não há nenhuma condenação sobre você. Não há nenhuma. A promissória que te condenava foi rasgada na cruz do Calvário. Não há condenação. Não interessa. Ah, mas eu era rejeitado, eu era perseguido, eu estava apertado. Não interessa. Deus está te chamando essa noite, querido, para você ir para a caverna de Adulão. Essa igreja aqui é uma caverna de Adulão. Essa igreja é uma caverna de Adulão. Como assim? Te afirmo categoricamente. Porque aqui vem os que a religião expulsou para fora. Porque aqui chegam aqueles que já não acreditavam em Deus mais. Aqui chegam aqueles que já estavam com a fé desfalecida. Aqui chegam aqueles que estão feridos na alma.
Mas hoje Deus tem uma notícia para você. É na caverna de Adulão que Deus vai levantar o exército que vai entrar e governar Israel. É na caverna de Adulão. Se você se sente como um desses aqui, se você acha que você está passando dificuldade demais, você precisa entender que foi na caverna de Adulão que Deus levantou 3 valentes. E nós já vamos encerrar. Na caverna de Adulão, além do exército ter se levantado ali, o exército que governou Israel, irmão, grava bem isso. No meio desse exército, Deus levantou 3 homens valentes. 3 homens. O primeiro dele, chamado Jobed, sabe o que esse homem fez? Enfrentou 800 soldados sozinho. Sabe por que ele enfrentou 800 soldados sozinho? Porque ele foi treinado por um homem que enfrentou um leão sozinho. Porque ele foi treinado por um homem que enfrentou um urso sozinho. Porque ele foi treinado por um homem que derrubou um gigante sozinho, com um estilingue e uma pedra. O que você está deixando para a próxima geração? Será que de você é capaz de sair um homem desse, que sozinho no meio da dificuldade vai olhar e falar assim: eu tive um pai e uma mãe espiritual que derrubou um leão sozinho, matou um urso sozinho, matou um gigante sozinho, então eu sou capaz de vencer sozinho essa batalha? Porque Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele falou assim: você vem comigo, vem contra mim com armas e com ofensas, eu porém vou contra você com o Senhor dos exércitos. Quem foi treinado por um líder desse, querido, não tem medo de nada. Não tem medo de enfrentar as coisas sozinho, porque sabe o Deus que está com ele. Sabe o outro homem que se levantou desse exército? Eleazar. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele entrou numa batalha, irmãos, e ele lutou tanto com a espada, que a Bíblia diz que a espada e a mão dele virou uma coisa só. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso aqui. Qual que é a espada que Deus nos deu? Está aqui, está aqui. Se você entender o treinamento que Deus está te dando, se você entender a batalha que você está, essa espada aqui, você vai virar uma coisa só. Vai virar uma coisa só. Eu sei que Deus está levantando uma geração dos Bible Men, gente que tem a Bíblia dentro dele, que não é uma letra morta, mas é um espírito vivo. Gente que tem a Bíblia dentro dele, que é uma coisa só, a palavra e ele é uma coisa só. Deus vai levantar esses valentes. E sabe qual que foi o outro valente que se levantou? Samar. E aqui nós vamos encerrar. Samar, sozinho também, defendeu um campo de lentilhas da nação, sozinho. Aí você vai falar assim: pastor, mas o que tem um campo de lentilha? Deixa eu te falar uma coisa: o que tem valor para você? Porque para esse homem aqui, um campo de lentilha tinha muito valor, e ele não se intimidou em defender, não importa o que era. O que tem importância para você? A tua família é importante para você? Olha para mim. Tua família é importante para você, querido? Sim ou não? Sim. Teus filhos são importantes para você? Sim ou não? A tua igreja é importante para você? Sim ou não? Então você não tem pra onde correr. Você só tem que fazer só uma coisa: luta e defende aquilo que vale a pena ser defendido. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas passam a madrugada no Facebook, passam o dia inteiro fazendo um monte de coisa nada a ver, mas não defende aquilo que tinha que defender. Pastor, como é que eu defendo a minha família? Eu vou lá brigar por causa deles? Não, vai pro teu quarto, ajoelha e ora. E ora. Pastor, como é que eu vou defender a nação brasileira? Vai pro teu quarto, ajoelha e ora. Porque o teu pai que está em secreto vai te responder de lá. Homens valentes, homens que não temem, homens que são capazes de fazer qualquer coisa pelo reino de Deus, homens que foram treinados por um menino que venceu os processos. E você que está aqui essa noite também vai vencer os processos em nome de Jesus, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A hora que Davi sentiu sede no momento da batalha, tinha uma batalha acontecendo, ele sentiu sede. Esses 3 homens desceram no meio do exército filisteu e trouxeram um copo de água para Davi. Jesus está com sede das almas que estão lá fora. Quem
vão ser os guerreiros aqui que vão ter coragem de se levantar e dizer: pode deixar, Jesus, eu vou lá no meio do exército lá e vou trazer dessa água para o Senhor? Quem são esses valentes aqui essa noite, querido? Quem são esses valentes aqui essa noite? Quem tem coragem de dizer: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu sou um desses que venceu o processo? Quem, amado? Quem?